Glória a Jesus. Aos pais que já se encontram aqui, meus parabéns pelo seu dia. Glória a Deus. Você é o pai que Deus escolheu para o seu filho. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu hoje sempre digo para os meus filhos que eu sou muito grato a Deus pelos 2 filhos que Papai do Céu me deu. Sou muito grato à glória de Deus, Daniel e Mirella. E hoje eu disse isso para eles mais uma vez. Quem viu meus status, inclusive, também viu que eu postei algumas coisas. Então, você, papai, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós não teríamos uma outra palavra. Vai abrindo aí o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Não teríamos uma outra palavra a não ser ir por esse caminho, né, de paternidade no dia de hoje. E, evidentemente, a mensagem do reino de Deus serve para todos nós. O meu sogro, ele é muito engraçado, irmão. Ele por onde ele ia, hoje eu saí um pouquinho com ele, por onde ele falava assim, ele falava até para as mulheres, né? Parabéns para você também, porque mãe também é pai. Oh, meu Deus do céu. Às vezes ele também fala que pai também é mãe. Jesus amado. Senhor da vida. Então nós vamos tentar discorrer essa palavra por esse caminho. E, como eu dizia, a mensagem dele, né, de Jesus, do reino, ela falará a cada coração nessa noite e se encontra disponível a ouvir a voz dele. Você veio disponível a ouvir a voz dele? Você veio, amém? Posso ouvir um glória? Evangelho de Mateus, capítulo 11, eu quero apenas ler o versículo de número 27, só para a gente dar uma base para essa mensagem. E eu quero, nessa noite, conversar um pouco com os papais aqui presentes. Eu tenho um cajado na mão. Pode ficar tranquilo. É para puxar para perto. Não é para bater com a ponta dele, não. Para se apoiar também. Está precisando já se apoiar no cajado, pastor? Eu estou inteirão, tranquilão. Estou inteirão, tranquilão, pastor. Depois dói o joelho, mas estou tranquilão. 27, versículo 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho. E aquele quem o Filho quiser revelar. Vou repetir: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Estamos falando aqui do Jesus e do nosso Deus Pai. Nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho, Jesus. Ok. Me ouça. Eu quero começar essa mensagem introdutória, ou introduzir essa mensagem, com a seguinte pergunta, e é claro, vindo com suas respostas: o que é ser pai? O que é ser pai? A vida vai nos construindo, isso é fato. Ninguém faz um curso para ser pai, não é verdade? Daniel casou 7 de setembro, dia 22 de dezembro, ele estava na minha casa me entregando um presente. E o presente era Maria Eduarda. Olha que coisa. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses e alguns dias de casado. Não fez um curso, Cristiano, para depois de 9 meses ser pai.
Então ninguém faz curso antes de ser pai, né? Ah, vou ser pai daqui 5 anos, então vou fazer um curso. Verdade que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, no decorrer dos dias. E que aí sim, no decorrer dos dias, a gente tem que se aprimorar. E às vezes a gente não se aprimora. Isso é uma grande verdade. Mas o que é ser pai? Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente começar a pensar o que é ser pai. Primeiro ponto é aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. O que é o tempo? O tempo é, Mirela nasceu, parece que foi ontem, já fez 16 anos de idade. Esse é o tempo. 16 anos de vida já se passaram, estão se passando. Daqui a pouco já está com 18, 19, já pensando em querer namorar, porque a proposta é a partir dos 23. Enquanto eu bebo água da glória. Por favor, não ria de mim. Aleluia. Ela quase me mata, né? Mas eu estou em oração por isso. Eu estou em propósito de oração para que se cumpra esses dias na terra. Mas a questão do tempo é essa. Os nossos filhos nascem e se a gente não aproveitar o tempo faz isso. Voa. Cara, isso é muito interessante. Que hoje, conversando lá em casa, caraca, meu sogro tem uma filha que vai fazer 47 anos de idade, irmão. Tem noção do que é isso? Meu sogro tá velho pra chuchu, irmão. Vai fazer 71 anos de idade. Ou seja, aí esses dias ele falou, cara, eu me lembro quando Sônia ficou grávida. E eu falei, caraca, eu vou ser pai. Ele contando isso, e eu acredito que não é diferente com nenhum de vocês, que não foi comigo. Caraca, eu cresci, casei, agora eu vou ser pai. Será que está passando isso na sua cabeça, David? Cara, e aí, já vou ser pai. Antes eu era o nenenzinho da Raquel, não é mais não, tá, Raquel? O homem cresceu. E agora é pai. Então a gente passa por esse tempo, e olha a situação, irmão. Ou seja, 47 anos de idade também vou fazer. Daniel fez 25. E aí esses dias a gente conversando, daqui 5 anos, pensando sobre daqui 5 anos. Daniel vai estar com 30. Eu falei, caraca, eu vou ter um filho de 30 anos, irmão. Tá rindo, Lorena? Cara, bate um desespero, mano. O coração até acelerou mais aqui, de verdade. Alguém perguntar que tem um filho de quando? 30 anos. Tem um filho de 30 anos, Paulo. Parece engraçado, irmão, mas isso significa que eu já vou estar com 51. Uau! Novinho. Mas é 51, irmão. Eu vou me sentir novo. Apesar de que eu estou preocupado com 50. Porque já está doendo todas as juntas do joelho, né? Mas eu creio na minha cura em nome de Jesus. Mas eu fico preocupado que está chegando 50. Então, o que é ser pai é aproveitar o tempo, porque ele voa, ele não corre, ele voa. Ele voa. Está aí, Laura, sábado, faz 1 ano. Irmão, faz 1 ano sábado. Tem noção do que é isso? Mês que vem, Daniel faz 2 anos de casado. Tem noção? Olha como é que o tempo voa. Então ele não corre, ele voa. Então, o que é ser pai? É aproveitar o tempo. O que é ser pai? É ser companheiro. Companheiro, irmão, é estar diariamente com o filho. É saber, os pais que trabalham aí, é saber o que se passou em casa com os seus filhos. É chegar e ser companheiro, é dar atenção, é estar perto. É querer saber dele, é ouvir ele. Eles falam muito, mas é querer saber. Isso é ser companheiro. O que é ser pai? É saber que sua presença é fundamental. Para quê? Para
todo o desempenho do seu filho. Todo. Não é uma coisa ou outra, não. É todo o desempenho do seu filho. Isso é ser pai. Agora, você achar que isso aqui é a mãe que tem que fazer, isso aqui só que você tem que fazer, não. Está errado. Evidentemente que nós pais, uma coisa que eu já fiz, hoje faço muito menos, mas é uma coisa que eu fazia porque eu tinha mais tempo, enfim. Mas é em reunião escolar. Isso não é papo de mãe, não. Isso é papo de pai, porque que é o pai, que é o cabeça, é o sacerdote. A responsabilidade é dele. Só que a gente trabalha, né? E a reunião é sempre de manhã ou de tarde. Aí fica complicado, né? Patrão nenhum quer liberar o funcionário para uma reunião, porque o patrão também acha que isso é dever da mãe, mas isso não é dever da mãe, não. Isso é dever nosso de pai. Então você, pai, que pode fazer isso, e a escola numa reunião, vai. É chato demais. Não sei se, vou nem perguntar, se algum pai aqui nunca foi, ou já foi, ou vai sempre. Em todo sentido de crescimento, de desenvolvimento, então o pai precisa estar presente na vida do seu filho. Isso é ser pai. Quarto, o que é ser pai? É ser o exemplo, pois é o melhor caminho. Mas o que é o exemplo? Faz o que eu falo e não o que eu faço, é isso? É isso? Não. É fazer e ensinar o que você está fazendo para ele fazer. Mas é coisa boa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai fazer coisa errada e querer ensinar o filho a coisa errada. Então, é ser o exemplo. E esse exemplo não é no falar. Esse exemplo é no fazer. Porque a moda antiga é, faz o que eu falo e não o que eu faço. Essa é a moda antiga? Essa é a moda antiga. Rapaz, vai lá e faz o que eu estou mandando você fazer. Não, é o que eu vou fazer e você vai reproduzir. Isso é ser o exemplo. Isso é levar o seu filho a ser o exemplo. Esse é o melhor caminho. É o que você faz para o seu filho vir a fazer. Então, ser pai ou ser o exemplo de pai não é falar e se você não faz. Você tem que fazer aquilo que você faz, o teu filho automaticamente ele vai reproduzir. É claro, evidentemente, coisas boas. Então, ser o exemplo, pois é o melhor caminho. Quinto, o que é ser pai? É aprender a cada dia. Só que esse aprender a cada dia, irmão, tem que estar disponível para aprender. Tem que estar disponível para aprender. Porque parece que não, os nossos filhos, eles nos ensinam. Eles nos ensinam e nos ensinam para valer. Quer ver? Pegar aí os mais antigos. Quem é que te ensina, o mais antigo, a mexer no celular? Você mesmo? Tu é brabo no celular? Ou é o filho? Fala isso, olha. Olha lá, não é nem o filho, é a neta. Porque até o filho já está velho também e precisa da sobrinha para ajudar no celular e do sobrinho. Então a gente aprende com os filhos, mas a gente precisa estar disponível para aprender. Porque se a gente não estiver disponível a aprender, a gente pode estar andando por um caminho errado. Porque é aprendendo cada dia, como eu disse aqui no início. Nós não fizemos curso para ser pai. E no decorrer da vida a gente também muitas vezes não fazemos cursos para aprimorar a ser pai. A gente vai aprendendo. E nesse vai aprendendo, a gente vai aprendendo com os nossos filhos. A gente precisa estar disponível a entender que os nossos filhos também têm coisas a nos ensinar, a colocar para nós. E a gente precisa estar disponível nesse momento para entender e aprender o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo conversado. Sexto, ou sétimo, nem sei, o que é ser pai? É preciso ter sensibilidade e carinho. Sensibilidade e carinho. Isso é ser pai. Se você não está nesse caminho de ter sensibilidade, ser carinhoso, a gente precisa tomar o cuidado que a rua mostra, a vida mostra. Por quê? Porque dentro de casa não se tem sensibilidade do pai para com o filho ou filha e carinho.
E isso não é o filho que dá para o pai, é o pai que dá para o filho. Então, o que é ser pai? Todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Alguém mandou para mim o que eu pedi, anônimo. Disse assim: ser pai não é apenas fecundar e dar um nome. Ser pai é estar perto. Ser pai é dar amor. Ser pai é orientar. Ser pai é preparar o caminho. Ser pai não é impedir que seu filho passe por dificuldades, e sim, no momento da dificuldade, dizer: estou contigo. Ser pai é ser exemplo. Ser pai é ser amigo. Ser pai é impulsionar seu filho a ir mais alto e mais longe. Isso aqui foi alguém que mandou para mim, pois eu fiz uma certa enquete, fiz essa pergunta: o que é ser pai? E aí eu peguei essa palavra de alguém e quis colocar aqui para dar uma conclusão a essa introdução dessa mensagem do que é ser pai. Agora a gente precisa caminhar aqui. Eu quero que você venha comigo, você diga amém. Quem está entendendo, diga glória. Quem está dormindo, diga amém. Quase, hein? A gente está falando de uma paternidade. A gente está no dia 11, que significa, ou que estamos comemorando o Dia dos Pais. Estamos trazendo uma palavra de fato sobre paternidade. E tudo isso que nós falamos, e vamos falar também um pouco mais abaixo, está ligado à paternidade terrena. E dentro dessa paternidade terrena tem suas responsabilidades. Então tudo isso aqui que já falamos e que vamos dar continuidade aqui falando, são responsabilidades de um pai. Se você é pai, você diga assim: eu tenho responsabilidades com o meu filho ou com a minha filha, né? Então, paternidade terrena tem suas responsabilidades. E quais são elas, pastor? Apenas 4 eu separei aqui. A primeira é provedor. A segunda é segurança. A terceira é amor. A quarta é dedicação. Isso é responsabilidade. Apenas só essas 4, tem várias, poderíamos enumerar muito mais. Então, isso aqui é uma responsabilidade. Essa paternidade terrena tem essa responsabilidade com os seus filhos. Qual? De ser o provedor. E que provedor que nós estamos falando, pastor? Só bota dentro de casa o que comer, compra roupa só no final do ano, ou todo mês está comprando roupa. Esse é o provedor que nós estamos falando? Não. O provedor, o pai provedor, ele não somente dar segundo as necessidades, que eu digo, de casa, ou necessidade de vestimentas, não. Os filhos têm necessidade sentimental, necessidade espiritual. Então nós, pais, precisamos entender isso. Por isso falamos acima sobre a sensibilidade. Nós precisamos entender dentro da nossa casa, com os nossos filhos, ter essa sensibilidade de uma maneira na qual a gente consiga entender sobre os sentimentos dos nossos filhos e automaticamente também ser uma influência a levá-los a uma vida espiritual melhor, fazendo-nos entender o que é uma vida espiritual, e não só um provedor financeiro. E é isso que um filho precisa? Não. Talvez umas mães loucas que tem por aí, é disso que elas precisam: dinheiro para cuidar melhor dos seus filhos. Mas se tratando de nós, crentes cristãos aqui, aleluia, nós não precisamos tanto de dinheiro quanto o mundo precisa. Nós precisamos entender, pais, que melhor é embutir nos nossos filhos, ou entender os sentimentos dos nossos filhos, e embutir nos nossos filhos o espiritual, o sentimental, do que o financeiro. O financeiro na vida cristã é consequência. O financeiro na vida cristã é consequência. Deus que te abençoe muito, para que você tenha suficiente para não faltar nada na sua casa e nada na sua família. Mas o sentimental, o espiritual, isso aí, meu irmão, dinheiro nenhum compra. E isso só se tem quando nós entendemos como um pai provedor. Então isso é responsabilidade nossa, pais, com os nossos filhos. Segundo o que eu falei foi segurança. Os nossos filhos precisam se sentir protegidos.
protegido por mim, protegido por você. Os nossos filhos precisam olhar e ver que tem um pai que traz segurança para ele. E é bem verdade que ultimamente a gente tem vivido um tempo de que as mães é que tem sido mais esse lugar de segurança para os seus filhos, porque é quem passa mais tempo. Mas não estamos falando de passar mais tempo. Lembra lá no iniciozinho que eu falei sobre a questão do tempo? Ele voa, ele não corre, ele voa. Só que a gente precisa se disponibilizar a esse lugar, de passar para os nossos filhos, dentro desse tempo que nós temos, essa segurança, para que eles olhem para mim, para você, para nós, e olhem, não, meu pai me passa a segurança, eu consigo me sentir protegido pelo meu pai, ainda que seja pouco tempo que nós tenhamos com eles. Terceiro, eu falei amor, ou seja, as minhas atitudes ou as nossas atitudes, elas revelam o amor. Não são nossas palavras, eu te amo, eu te amo. Não, são as nossas atitudes. As nossas atitudes revelam o nosso amor pelos nossos filhos. E isso aqui é muito interessante, porque ninguém vive só de palavras. Ninguém vive só de palavras. E é muito ruim ouvir, muitas das vezes que a gente ouve, de que os filhos só se sentem amados quando ganham alguma coisa. Não, a atitude vai muito além do ganhar alguma coisa. Essas atitudes aqui não são presentes. Essas atitudes aqui não são coisas dadas, material que se perde. Vai muito além essas atitudes. É uma atitude verdadeiramente de ser um pai. Um pai, como dizemos, de proteção, de provedor na sua área sentimental. Sim, na área financeira, mas dentro dessa área espiritual. Os nossos filhos precisam olhar para nós, pais, e ver que as nossas atitudes, elas revelam esse amor. Então, terceira coisa é o amor. Dentro dessa responsabilidade paternal, terrena que nós somos e temos essa responsabilidade. Amar os nossos filhos, mas provar para eles com as nossas atitudes. Quarto, que é a dedicação que eu disse. Essa dedicação está dentro do estar presente em todos os momentos da vida. Em todos os momentos. Em todos os momentos da vida dos seus filhos. Parece bobo, sei lá, ou simples, ou muito singela essa apresentação dos filhos aqui. Mas isso é de tamanha importância para o filho olhar, igual eu estava vendo daqui, a Rebeca tentando olhar e ver se o pai dela está olhando para ela. Interessante que em todo momento que ela dançava e cantava, ela se curvava de sair da frente do amiguinho que estava na frente dela, para olhar para o pai, em direção do pai, para ver se o pai estava olhando para ela. Então isso aqui é de suma importância, não é algo tão simples assim. Talvez para alguns pais seja tão simples, ou seja até, desculpa a expressão, bobo, isso que os filhos vêm fazer aqui. Ou numa escola, não, os filhos gostam disso. E esse momento de dedicação é o momento de estar presente, possivelmente em todos os momentos da vida de um filho. Em todos os momentos. Que o seu filho tiver algo, tiver alguma coisa, você precisa estar nesse lugar de dedicação. Então essa paternidade terrena que abrange algumas dessas nossas responsabilidades com os nossos filhos, nos leva a esse caminho de provedor, segurança, amor e dedicação. Então essa é uma paternidade terrena que cabe a mim, pai, e que cabe você, pai. Quantos pais me ouvem, diga amém. Essa é uma paternidade que a gente fala, de certa forma, de muitas coisas, digamos que natural da vida, natural dessa terra. Por isso que é uma paternidade terrena que nós estamos falando. E existe uma paternidade de Deus, que essa paternidade de Deus, ela é diferente. Por que ela é diferente, pastor?
E aqui eu caminho entrar por um lugar nessa mensagem, e que eu quero que você preste muita atenção nisso daqui. Essa paternidade que nós acabamos de falar é uma paternidade terrena, das coisas, digamos que naturais da vida. Mas a paternidade de Deus é uma paternidade muito diferente. Por quê? Porque os filhos é que precisam ter responsabilidade com o Deus Pai. Então aqui agora estamos falando de filhos. Ou seja, uma paternidade de Deus para comigo, de Deus para contigo, que é diferente, na qual o quê? Todos nós que somos filhos. Agora, todos nós que somos filhos, precisamos olhar para essa paternidade e ver que essa paternidade não é uma paternidade humana. Não é uma paternidade na qual nós já conversamos aqui. Ela é totalmente diferente, na qual as responsabilidades aqui agora elas mudam. Pastor, você está dizendo que Deus não tem responsabilidade comigo? Calma aí, vou chegar lá. Mas aqui existe uma responsabilidade do filho para com o pai. Qual é o pai? Deus. De certa forma, na terrena, o filho ele não tem tanta responsabilidade com o pai. É o pai quem tem mais responsabilidade com o filho. Porque é o pai quem encaminha, o pai quem se dedica. O pai quem tem que amar primeiro. O pai que tem que ser o provedor. O pai é que tem que ser pai. O pai é que tem que entender o que é ser pai. E o pai entendendo o que é ser pai, vai fazendo os seus filhos caminhar a entender também, sim, então agora, o que é ser filho. Só que nessa paternidade de Deus, pega todos nós agora e vai nos fazer entender que nós temos essa responsabilidade com Ele, com Deus, o nosso Pai. Como, pastor? Primeiro, servindo com fidelidade. Segundo, servindo com santidade. Terceiro, servindo com obediência. É Deus que tem que me servir? Deus é fiel em todo tempo. Mas Ele não é obrigado a me servir porque Ele é fiel. Agora eu sou obrigado a servir Ele. Por quê? Porque eu sou infiel e eu tenho que ser fiel. O Pai Celestial, o nosso Deus, Ele já é santo. Então Ele não tem que provar para mim sua santidade, mostrar para mim. Ele já é. Agora, nós filhos, é que temos a responsabilidade de nos santificar cada dia mais. Para demonstrar para Ele, Pai, eu quero ter responsabilidade contigo. Ele não tem que nos obedecer, é nós que temos que obedecer a Ele. Deus não tem que nos obedecer em nenhuma palavra, é nós é que temos que obedecê-los em toda a sua palavra. Então essa paternidade de Deus, ela é muito diferente da paternidade terrena. Porque a paternidade terrena joga toda a responsabilidade para mim, pai, para você, pai. Só que a paternidade de Deus joga essa responsabilidade para mim, filho, para vocês, filhos. Na qual nós precisamos ter santidade, na qual nós precisamos ter obediência e na qual nós precisamos ter fidelidade para com Ele. Ou seja, Deus cuida, Deus guarda, Deus provê, Ele é fiel, só que Ele espera de nós essa fidelidade e essa nossa santidade e obediência. Pastor, me prova isso então na Bíblia. Claro, 3 coisas eu te provo. E o caminho para encerrar essa mensagem, você diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Olha cá, irmãos, falamos de uma paternidade terrena, uma paternidade de Deus que é diferente, ok? A paternidade, eu, Carlos, Dani, Mirella, tenho as minhas responsabilidades com Ele. Agora, a paternidade de Deus, eu, Carlos, tenho uma responsabilidade com Deus. Não Deus comigo. Apesar de Ele ser fiel, mas eu tenho que provar para Ele a minha fidelidade. Eu tenho que mostrar para Ele a minha santidade. Eu tenho que cumprir a sua palavra em obediência. Dentro desse quesito, dentro dessas coisas, eu te provo como que isso acontece algumas vezes
nessa paternidade terrena e essa paternidade de Deus. Deus Pai, o nosso Deus Pai que está no céu. É simples a gente lembrar de 3 pessoas, Jessé, Jacó e Abraão. Lembrar de Jessé é lembrar do momento que Samuel vai entrar na casa de Jessé para ungir Davi. Você conhece a história e por esses dias o Daniel passeou aqui e passeou muito bem. A gente vai olhar um Jessé, pai de Davi, que apresenta todos os filhos. E passeando por esse cenário, talvez se o profeta não pergunta se haveria mais algum, talvez Jessé não falaria que tinha mais um filho. Por quê? Porque era o menor, era o mais novo, era o mais moço. Então a gente vai olhar aqui uma diferença de uma paternidade terrena com uma paternidade de Deus. Escuta-me. Porque a paternidade terrena, que é Jessé aqui, possivelmente não desejava apresentar Davi para Samuel. Eu não estou dando certeza, eu estou dizendo possivelmente. Dar certeza é ter muita certeza do que a Bíblia nos respalda. Só que a Bíblia me deixa conjecturar. A Bíblia me deixa imaginar. E imaginar eu falo em palavras. Que possivelmente Jessé não desejaria apresentar Davi para o sacerdote, para o homem de Deus, para o profeta chamado Samuel. Então a gente vai ver uma paternidade terrena resguardando ou guardando alguns dos seus filhos e descartando ou deixando de lado alguém. E esse alguém é Davi, o mais novo, o mais moço, que apenas tomava conta de algumas poucas ovelhas, de alguém apenas na casa que só vivia para fazer alguns mandados. A gente está falando de uma paternidade e que a gente precisa olhar para isso aqui, irmãos, e entender que um filho não é melhor do que o outro e nem maior do que o outro. A gente precisa entender nessa paternidade que a gente não tem que amar mais um, amar mais outro. A maneira como a gente lida com os filhos é diferente. Isso é diferente. Agora, um não pode ser maior do que o outro, um não pode ser melhor do que o outro. Um não pode ter mais vantagem do que o outro. Ei, irmãos, não há uma competição do pai achar qual é o filho melhor, qual é o que merece mais, qual é o que possivelmente vai evoluir melhor. Não são os guerreiros que estavam dentro da casa que Deus estava procurando, mas a paternidade humana, a paternidade de Jessé, olhou possivelmente para o pequeno e menosprezou o pequeno, não desejou o pequeno chegar diante do profeta. Eu preciso te fazer entender nesse momento, e por isso eu vim falando o que é ser pai, por isso eu vim falando das responsabilidades de um pai e da responsabilidade de um filho. E agora eu te trago exemplo para essa mensagem, para a gente entender como que isso acontece às vezes, essa paternidade terrena, essa paternidade nossa humana, e essa paternidade de Deus. Nessa paternidade humana, Jessé, possivelmente, repito, não desejava apresentar Davi ao profeta. Mas a gente conhece a história, e a gente sabe que Deus, aleluia, já havia apresentado Davi para o céu. Aí está uma diferença gigantesca, aleluia. Aquilo talvez que a paternidade humana não consegue enxergar, Deus já enxergou, já sabe como que ele vai além. Aquilo que eu e você não conseguimos enxergar, irmão, terrenamente, Deus já viu que o nosso filho vai além.
Aleluia. Lembra daquela palavra que os filhos são flechas na mão do arqueiro? Oh, glória! É porque Deus está enxergando além. Às vezes a gente não está conseguindo enxergar, irmão, aqui. Porque a nossa paternidade é humana. E humana, quem está por detrás das malhadas é pequeno, é moço ainda, é jovem demais. Mas quem está no céu, a paternidade de Deus está dizendo, ele é rei de Israel. Aleluia. O homem pode não desejar apresentar, mas eu já apresentei para o céu. Aleluia. O céu já aprovou o menino. O céu já aprovou Davi para ser o futuro rei de Israel. A paternidade terrena, por muitas das vezes, coloca de lado aquilo que tem de grandioso para o filho, porque não está enxergando. E a paternidade de Deus vem mostrar a diferença. E essa diferença está que Deus já viu muito lá na frente. Ei, pai, deixa eu te dizer, Deus já viu lá na frente que o teu filho, o meu filho, vai muito mais além do que eu e você. Isso não pode ser um pesar no seu coração, isso tem que ser alegria para a tua vida. De quê? De que aquilo que meu pai não conseguiu, eu já consegui, glória a Deus. E se ele tivesse vivo hoje, ele deveria olhar para a minha vida como eu olho para a vida do meu filho. Eu falo assim, rapaz, eu louvo a Deus pela tua vida, por tudo que você tem sido, por tudo que você é. Eu queria que meu pai tivesse vivo hoje, olhasse para mim e falasse assim, rapaz, eu não consegui chegar onde você chegou, eu não consegui dar para os meus filhos, que é você e o teu irmão Alex, o que você dá para os seus filhos, aleluia. Por quê? Porque Deus viu lá na frente que eu seria maior, não para me engrandecer, irmão, mas porque Deus olhou para a minha vida e me escolheu e disse, você vai além do que Antônio José Martins foi. E eu quero que Daniel Martins e Mirela Martins estejam além do que nós somos. Longe de você e longe de mim, irmão. Tentar paralisar o que Deus tem ou o que o mundo tem para os nossos filhos. O que a vida tem para crescimento da vida deles. Aleluia. Possivelmente Jessé não queria apresentar, mas o céu já havia apresentado. Dá um glória, irmão. Exemplo na Bíblia. Jacó, que eu disse, né? Que é pai de José, não protegeu José de seus irmãos. A gente tem um Jacó aqui que não conseguiu enxergar nessa paternidade terrena quem eram os seus outros filhos. Ei, pai, você que tem mais de 2 filhos, eu acho que até 2 é tranquilo, mas para você que tem mais de 2, até 2 é tranquilo, Raquel? Você tem mais de 2, né? Não é não? Não é tranquilo não? É não? É não? É porque está muito um pertinho do outro, vocês trabalharam muito rápido. Mas eu acho que mais de 2 filhos, de 3 para lá, eu acho que o negócio começa a ficar complicado. Vocês têm 2, né? Eu acho que começa a ficar mais complicado. Em que sentido, pastor? No sentido de que um quer ser maior do que o outro. E a gente tem na história relato de que José era aquele que contava tudo para o pai. Quando tem só 2, fica disse, não me disse. Aí quando é 3, junta 2 contra 1, aí já complica, tá entendendo o que eu estou falando? Quando é 4, então piorou, 3 contra 1, irmão. Irmão, como é que pode um ganhar de 3? Fala sério.
Jacó não conseguiu enxergar os demais filhos, o que eles faziam com José. Por quê? Porque José levava os relatos dos seus irmãos. De certa forma, Jacó não conseguiu proteger no que tange essa paternidade terrena. Jacó foi um pai que não conseguiu proteger José de seus irmãos. Claro que tinha toda uma história, toda uma proposta de Deus. Claro que tinha que acontecer, claro, eu entendo isso. Mas trazendo para esse entendimento, para essa alusão do que estamos aqui montando, ou conjecturando essa história, a gente caminha por esse lugar que nós falamos de proteção, que nós falamos de cuidado, que nós estamos falando de estar próximo. Então, ser pai não é estar próximo de um ou de dois e esquecer dos outros demais. Estar dedicado não é ser de cada um e esquecer dos demais. É estar dedicado a todos. É olhar e entender como cada um é. Por isso eu sei que é difícil. Então, Jacó não conseguiu proteger José de seus irmãos, paternidade terrena. E a paternidade do céu, irmão, de Deus Deus olhou e disse assim: fica tranquilo, eu já preparei o caminho todinho de José, ele vai ser guardado por mim. Ou seja, o pai, Jacó, não conseguiu proteger, não conseguiu guardar. Mas havia uma paternidade de Deus, do céu, que já sabia de toda a trajetória, de todo o caminho de José. Aleluia! E já era o guarda de José. E sabia o dia e a hora de José se tornar o governador do Egito. Então tinha que acontecer, pastor, sim. Mas trazendo para os dias de hoje, irmão, nós não queremos que isso aconteça em nossas casas. Ou você quer que isso aconteça na sua casa? Eu não quero. Claro que nem vai acontecer. Está repreendido. Mas pensa, pastor Carlos com 7 filhos. Oh, que bênção seria, irmão. Aleluia, meu Deus. Casa cheia, que maravilha. 7 presentes hoje, irmãos, eu receberia. Um banho de loja, ó, uau. Não, mas assim, todos casados. Porque senão, se estão dentro de casa, já sabe que o cartão ia estourar. Aí depois a esposa ia falar assim, tem que pagar o cartão. Mas o que foi? Foi os presentes. Puxa vida. Você não era presente? É, mas o presente você paga. Eu mandei um presente para a pastora. Eu falei assim, meu presente dia dos pais. Aí, sexta-feira, fomos no shopping, entramos na loja. Quando eu olhei o preço, eu falei assim, vamos embora, não quero mais presente não. Ok, irmão, ela ia passar no cartão e eu sei que no dia que a fatura vencesse, ela falou assim, tem que pagar. Então, sabendo que tinha que pagar, eu falei assim, está caro esse presente. Ela falou assim, então, você escolheu, mas a gente já comprou o teu presente, está em casa. Eu falei, se me avisa, eu não saía de casa, eu não gastava R$17 de estacionamento, ainda tem que agora pagar lanche para você. Mas vocês são espertinhos. É, irmão, por que são espertinhos? Porque, ó, começou a andar no shopping, desceu a escada e já foi direto na banca do que queriam. Eu olhei, uma comprou uma coisa, a outra atravessou para outra banca. Quem foi lá no shopping viu aquelas banquinhas lá, de artesanato, roupinha. Aí olhou, a outra passou para o outro lado comprando. Ah, tá, a intenção das duas era vir para o shopping para comprar para você, né? Ou seja, gastei estacionamento, ainda gastei com lanche. E vim para casa sem presente.
Antes tivesse comprado um presente. Caí no golpe. Por que eu estou falando isso? Me perdi. Os 7 filhos. Obrigado. Tá ligada. Seriam 7 presentes. Que maravilha, que bênção. Só que nem tudo está ligado só a essa paternidade terrena. De que nesse momento, então, agora é os filhos que têm responsabilidade de dar ao pai. Está entendendo? Responsabilidade do filho dar ao pai, Deus, nosso pai, que está lá no céu. Mas a gente vai perceber que ele não conseguiu tomar conta dos filhos, dessa quantidade de filhos. Mas lá no céu, essa paternidade de Deus já tinha falado assim, ele já tem um lugar dele prontinho, preparado. Vocês tentaram tirar a vida dele, tentaram jogar ele, tentaram matar ele, cortaram a roupa dele, mas não tem jeito. Eu já vi a trajetória, o caminho dele, eu vou guardar todo o seu caminho. Desde a cisterna até o palácio, eu vou guardar o caminho dele. Aleluia. Terceiro, eu falei sobre Abraão. Quem está comigo, diga amém. Você está entendendo essa mensagem? Amém? Aleluia. Terceiro é Abraão. A gente vai olhar um Abraão, você conhece a história que tem promessa e tal e pá. Só que os anos vão se passando, o homem vai ficando velho. E ficando velho, as coisas começam a não mais ser como antes. É uma grande verdade. E aí quando o anjo aparece e fala que Sara vai gerar, a Sara ri, porque a idade já tinha chegado, né, irmão? E a idade chega, né, não funciona mais, sei lá, né? Complicado. Eu não sei como é que é isso não. Mas enfim, é a idade. A idade vai chegar para todo mundo. A idade chega para todo mundo. Por isso que Sara vai rir. Não tem mais como, não tem jeito. Já sou avançado em idade. Mas ele tinha uma promessa, eles tinham uma promessa. Só que no meio dessa promessa, vem Agar, por intermédio de Sara, você conhece, e nasce Ismael. Então nessa paternidade terrena, a gente vai encontrar um Abraão, dono de uma grande promessa, ou herdeiro, melhor, de uma grande promessa. O dono é Deus, herdeiro de uma grande promessa. A gente vai olhar que no decorrer da sua história, ele deixa de assumir essa paternidade do seu filho Ismael. E quantos pais nos dias de hoje não têm deixado de assumir essa paternidade? Quantos pais que têm promessa até nos dias de hoje têm deixado de assumir essa paternidade? Não é diferente do que a Bíblia apresenta para a gente. A gente está falando de um Abraão, pai na fé. A gente está falando de um Abraão que Deus diz para ele, assim como as estrelas dos céus e a areia do mar, será a sua descendência. A gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando de alguém que Deus confiou a ele, irmão, que hoje nós podemos dizer, somos descendentes de uma promessa abraâmica. Somos descendentes de Abraão. Só que é um homem que em um certo momento da sua vida deixou de lado, deixou de assumir essa paternidade do seu filho Ismael. Só que o interessante é que a paternidade de Deus que nós estamos falando que tem essa diferença, e nós estamos diferenciando ela nesse momento dessa mensagem, é que a paternidade então dos céus, Deus vai olhar e vai dizer que já tinha também uma promessa para Ismael. Eu tenho uma promessa contigo, Abraão. E ele vai dizer o quê? Da sua descendência. Ismael é o quê de Abraão? Descendência de Abraão. Não é? Só que a história dá ênfase ou amplitude para Isaac, por ser o filho da promessa.
Só que Deus estava falando para Abraão que a sua descendência dominaria a terra, seria grande na terra. Então Ismael não foi esquecido por Deus. Se você olhar no contexto histórico da vida de Ismael, eu não vou me ater aqui, não tenho tempo, podemos conversar isso depois. Ismael já tinha uma história escrita por Deus. Deus já tinha sobre a vida de Ismael essa promessa abraâmica para fazer ele também grande. Para fazer com que a posteridade de Ismael também fosse uma potência. Por quê? Porque havia uma promessa também sobre a vida dele. Porque havia uma promessa sobre a vida dele. Porque havia uma promessa sobre o seu pai. Aleluia. Então, pais que me ouvem aqui nessa noite, entenda, não é o filho maior nem o menor que tem maior promessa ou menor promessa, são todos. Se a tua casa tem uma promessa, todos os teus filhos estão embutidos a viver essa promessa. Não adianta a gente fugir e não assumir de certa paternidade terrena, apesar de saber que Deus já construiu o caminho por causa de uma promessa. Aleluia. Mas eu estou falando nessa noite que nós precisamos nos atentar e entender que nós precisamos caminhar os nossos filhos de acordo com a promessa que Ele proferiu para a nossa casa. E diante da promessa que Ele proferiu para a minha casa e para a sua casa, todos os nossos filhos estão embutidos nelas. Não tem maior e não tem menor. Não tem mais obediente ou menos obediente. Todos estão embutidos nela. Aleluia. Aleluia. Se Sara pensou que Ismael ia morrer pelo deserto, o homem cresceu. E diz a Bíblia que ele foi um grande guerreiro, um grande arqueiro. Eu quero concluir essa mensagem. Eu peço que o Espírito Santo de Deus te traga esclarecimento nessa noite. Aleluia. Porque nós, filhos, não vamos retribuir ao Pai terreno em algumas vezes de forma diferente daquilo que eles deixaram de nos fazer. Mas a Deus cabe a nós retribuir com fidelidade, santidade e obediência. Nós, filhos, não vamos retribuir ao Pai terreno em algumas vezes de forma diferente daquilo que deixaram de nos fazer. O que foi que Abraão deixou de fazer? O que foi que Jacó deixou de fazer? O que foi que Jessé deixou de fazer? O que foi que de repente Humberto deixou de fazer? O que foi que de repente o Carlos deixou de fazer? O que foi que de repente o Alex deixou de fazer? Nós, filhos, não podemos retribuir essa falta que tivemos nessa paternidade terrena. Nós não podemos deixar de retribuir a quem tem todo o direito, ou melhor, a quem nós devemos a Ele. Fidelidade, santidade e obediência. Eu quero dizer para mim e para você que Deus não tem culpa nenhuma das faltas que nós tivemos ou que temos. Eu quero dizer para mim e para você que nessa paternidade terrena, o que os nossos pais deixaram de fazer para nós, Deus não tem culpa de nada disso. Eu quero dizer para mim e para você, filho, o que os nossos pais terrenos não conseguiram e não vão conseguir fazer nem daqui para frente. Apesar de alguns de vocês estar me ouvindo aqui, nós precisamos entender que para com Deus, eu é que tenho responsabilidade com Ele, de mostrar para Ele fidelidade, santidade e obediência.
Os pais terrenos, paternos terrenos, não foram talvez tão fiel a nós filhos. Não foram tão obedientes para com a gente, segundo as suas responsabilidades. Isso não cabe a nós o direito de fazer o mesmo, ou deixar de fazer para com Deus. Deus requer de mim, de você, o entendimento de que essa paternidade de Deus nos traz o entendimento de que o que eu preciso fazer para Ele é mostrar para Ele que eu preciso ser fiel a Ele, que eu preciso me santificar todo dia porque Ele é santo, e eu preciso obedecer a Ele todos os dias porque a sua palavra diz para eu obedecer a Ele. Eu não sei o que a tua paternidade terrena até os dias de hoje lhe causou ou tem lhe causado. Isso talvez seja um impedimento de você não se reportar, não se transmitir, não se chegar a Deus, porque a paternidade terrena te traz esse impedimento, te impede, porque os seus pais não foram talvez tão fiel, não tiveram tão próximo, não foram tão dedicados. Todavia, porém, eu trouxe exemplos que o nosso Deus, em todo tempo, Ele era dedicado, e Ele já sabia onde Davi ia chegar, Ele já sabia onde José ia chegar, Ele já sabia o que Ele tinha para Ismael, e tantos outros mais, que talvez tiveram uma paternidade terrena tão decaída, tão faltosa, tão infiel, aleluia, mas que hoje essa palavra precisa nos trazer o entendimento que não é impedimento para nós filhos olhar e dizer, eu tenho um Deus no céu, aleluia, que o problema não foi dele, o problema foi porque meu pai é que não soube dar ouvido a Deus. O problema foi porque meu pai. Só que o meu pai também não é o problema. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus até aqui tem me ajudado e tem te ajudado, oh glória. Porque até aqui o teu pai do céu já tinha programado a tua vida, oh glória. Você só precisa olhar para esse caminho e entender que aquilo que você não foi não é suprido nessa paternidade terrena. Deus não tem problema com isso. De quê, pastor? De você ser infiel a Ele, de você não ser obediente a Ele, de você não se santificar tanto como deveria se santificar, aleluia, para alegrar o coração dEle. Aleluia. Sabe como é que é aquela situação quando o pai fala, me obedece, fica aqui. O que o pai quer do filho? Obediência sobre aquilo que foi falado. O problema, irmãos, é que alguns de nós não fomos encaminhados a esse conhecimento. Só que Deus está dizendo para mim e para você, pai. Ou melhor, Deus está dizendo para mim e para você, filho. Não há culpa de Deus em nada disso. Eu olho para a minha vida e eu vejo que a trajetória da minha vida, eu precisava passar por tudo que eu passei. Para quê? Para eu ser um pai diferente. Para eu olhar para aquilo que o meu pai fez falta na minha vida, eu falei assim, não vou fazer falta na vida dos meus filhos. Porque não há um curso de 24, 36, 48 ou 60 meses. E que a gente sai totalmente capacitado para exercer. Não há.
é no dia a dia, no decorrer da vida, e por isso eu disse lá acima, é a dedicação. Dedicação é o dia a dia. Aleluia. A dedicação é o dia a dia, irmão. Aí a gente começa a construir uma família diferenciada. A gente começa a embutir nos nossos filhos aquilo que não foi embutido em nós. A gente começa a mostrar para os nossos filhos como a gente precisa ser fiel, santo e obediente a essa paternidade do céu que é Deus, o nosso Deus Pai. Eu quero caminhar para encerrar aqui. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus é, está fraco, Deus é, e sempre será a sua proteção, a sua provisão, e o seu amor incondicional. Se coloca de pé.